peço a atenção dos irmãos nesse momento. Eu praticamente nunca fiz o que vou fazer aqui agora, e fiz no primeiro culto. Do dia 22 de outubro até o dia 31 de outubro, aconteceram 3 ações da prefeitura, no período de 9 dias, que me deixam em dúvida. Eu quero crer, e quero dar aos nossos governantes o direito de defesa, que nós não estamos falando aqui de ações orquestradas e elaboradas na intenção de coibir a liberdade religiosa que nós temos, que nos foi concedida por intermédio da Constituição Federal, da democracia do país. Então, a minha palavra de hoje é uma reação ao formato em que essas 3 abordagens aconteceram, justamente para evitar uma 4ª e uma 5ª, e daqui um pouco, se as coisas continuarem como estão, nós seremos impedidos de fazer culto aqui dentro. Não tem problema, porque se isso acontecer, nós vamos fazer culto do lado de fora, e se não puder fazer do lado de fora, nós vamos fazer na rua, e se não puder fazer na rua, nós vamos fazer lá na frente da prefeitura, mas nós não vamos deixar de cultuar ao nosso Deus. Amém. Eu entendo, irmãos, que como uma instituição religiosa sujeita às leis, e nós cristãos prezamos pelas leis e obedecemos os nossos líderes políticos, nós estamos sujeitos às regras, às normas, às leis, e devemos cumprir em todas elas, e nos esforçamos para isso. Às vezes não conseguimos dar conta, mas todas as vezes que esta igreja foi alertada, advertida de alguma coisa que precisava ser feita, algum documento extra relacionado à obra ou ao alvará de funcionamento, qualquer outra coisa, qualquer outra exigência, sempre houve, da parte desta igreja, um empenho e uma responsabilidade para fazermos todas as coisas debaixo da lei. Ocorre que no dia 22 de outubro, era o primeiro dia do nosso Congresso de Liderança do Summit, e eu estive com o senhor Fabrício, que é o diretor de transportes da cidade. Eu havia estado com ele há 2 meses atrás, falando sobre esse novo momento em que foram instaladas placas e controlado o trânsito aqui, se transformando numa zona azul, e ele atendeu um pedido pessoal da igreja de que isso não se estendesse aos sábados à tarde, à noite e aos domingos. E conversamos com ele, e ele falou: fique tranquilo, nós vamos sempre trabalhar em parceria com a igreja. As placas foram instaladas e nós ficamos aguardando que houvesse alguma orientação de um agente de trânsito. Para nossa surpresa, depois de 2 meses instaladas as placas, aquelas moças que ficam na rua vendendo as cartelas permanecem apenas do fórum para lá, que é distante de nós. As pessoas vieram para cá e pararam seus carros na rua para trabalharem voluntariamente, ajudarem na composição do Congresso de Liderança, e nós recebemos uma viatura da Transalvador com 5 agentes, que desceram do carro e saíram multando todos. Eu pessoalmente fui conversar com eles, um diálogo impossível, porque eles disseram: nós estamos cumprindo ordens, ponto final. Eu disse: vocês não avisaram a gente, não tem as pessoas vendendo as cartelas, não tem conversa. Multaram e foram embora. Na terça-feira seguinte, apareceram agentes da SUCOM aqui e embargaram a nossa construção. A IBAN estava entregando os projetos, estava correndo atrás dos projetos. Esses projetos têm que ser renovados constantemente, projeto de segurança, projeto de obra, alvará, etc. E nós estávamos correndo atrás disso,
e encaminhamos todos os projetos à prefeitura, e no momento em que os projetos chegaram lá, a primeira coisa que a prefeitura fez foi vir e embargar a obra, como um procedimento dito normal, e eu creio nisso. Estamos aguardando que os nossos projetos sejam avaliados e para que nós possamos dar continuidade à construção deste lugar, que tem sido feita com muita responsabilidade, sob orientação técnica dos engenheiros, tudo o que é necessário ser feito. Ontem, dia 31 de outubro, no período da tarde, recebemos aqui uma outra equipe da SUCOM, que trouxe uma notificação dizendo que a igreja está fazendo muito barulho e perturbando a vizinhança. E nos proibiram de utilizar o aparelho de som, inclusive sob ameaça de, vindo aqui hoje e vendo o aparelho ligado, ordenar que o aparelho todo seja retirado e levado para a prefeitura. Então, nós tentamos conversar com essas pessoas, e o que há de interessante no que aconteceu aqui ontem é que não estava havendo nenhuma programação, os meninos estavam ensaiando, houve de fato um ensaio na quadra da ABM, o pessoal da percussão, provavelmente deve ter alguma relação a ver com isso, mas tem a ver com o pessoal da percussão. Houve um grave erro da parte da prefeitura, porque nós estamos falando de duas pessoas jurídicas. Há uma pessoa jurídica aqui, Igreja Batista Metropolitana, e há uma pessoa jurídica lá, Associação Beneficente Metropolitana. São duas pessoas jurídicas. Então, o barulho que foi feito lá não poderia gerar um impedimento ao culto aqui. Tendo em vista essas coisas todas, irmãos, eu decidi pedir ao prefeito da cidade de Salvador que ele nos recebesse lá, com uma comissão da igreja. A Igreja Metropolitana, mais do que uma religião particular, tem sido uma militante social nessa cidade. Tem sido uma igreja que, com muita responsabilidade e compromisso, tem atuado no campo social, ajudando centenas de famílias, jovens, adolescentes, crianças de comunidades carentes, oferecendo um tratamento digno a elas, educação, projetos sociais, música, informática, percussão, esportes. Acabamos de construir uma quadra, investimos sacrificialmente dos recursos que temos como igreja para atender essas famílias, e a prefeitura sabe do trabalho que nós realizamos. Então, mais do que ser meramente uma religião particular, todos aqui sabem disso, que eu tenho pregado insistentemente que a igreja não é feita para os crentes, mas é feita para a cidade como um todo. Então, eu creio que nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos que a prefeitura, ao invés de mandar agentes aqui, com os quais é impossível dialogar, nos receba lá. E nós vamos com uma comissão, vamos levar todos os documentos necessários, e queremos ter o nosso direito de defesa e preservado, principalmente, o nosso direito de atuação enquanto cristãos dentro dessa cidade. Então, o que eu vou fazer é gravar uma mensagem ao senhor prefeito e tentar essa semana, insistentemente, provocar esse encontro, para que a gente possa levar todos os documentos e conversar diretamente com alguém que possa nos ouvir, para que a gente não fique... Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui. Nós temos muitas pessoas influentes na igreja, que têm relacionamento com a prefeitura e com os poderes públicos, mas eu não vou me utilizar das influências que nós temos aqui. Eu vou trabalhar como qualquer outra igreja que não tem pessoas dentro da sua comunidade que estão de alguma forma ligadas ao meio político, como elas trabalham. Vamos fazer isso na inteira dependência de Deus,
e usando a mídia social como uma forma de chegar ao prefeito da cidade e conversar com ele e sermos ouvidos por ele. Os irmãos concordam comigo? Amém. Então nós vamos encaminhar isso para ele. Excelentíssimo senhor prefeito de Salvador, senhor Antônio Carlos Magalhães Neto, a Igreja Batista Metropolitana é uma comunidade cristã com cerca de 3.000 membros e congregados, filiada à Convenção Batista Brasileira e à Convenção Batista Baiana, que possui apenas na cidade mais de 200 igrejas batistas. Esta igreja está estabelecida no bairro do Imbuí há mais de 26 anos. Como cristãos, respeitamos nossas autoridades e as leis estabelecidas, cumprindo nosso dever enquanto cidadãos, cooperando com a sociedade, demonstrando plena responsabilidade social através dos programas sociais desenvolvidos com o objetivo de minimizar a dor e o sofrimento de comunidades carentes. Acreditamos ser desnecessário discorrer sobre os projetos sociais desenvolvidos pela igreja, uma vez que a própria prefeitura conhece o caráter do que tem sido realizado e pode averiguá-los quando e como achar conveniente ou necessário. Somos cidadãos do bem, estamos convictos de que os cristãos devam ser pessoas responsáveis, absolutamente comprometidas com o bem-estar da humanidade e com a preservação do meio ambiente. Entendemos que o Estado é laico, não cabendo aos governadores investir recursos financeiros do erário público em projetos de caráter religioso. Todavia, todos sabemos que é função do poder público proteger o direito constitucional de culto e a livre expressão religiosa dos cidadãos. Assim sendo, queremos recorrer a Vossa Excelência com o objetivo de lhe tornar ciente acerca de algumas ações da Prefeitura dirigidas a esta igreja em um curto período de 9 dias, pelas quais ansiamos ter o direito de defesa. Primeiro, dia 22/10, uma ação arbitrada por uma equipe da Transalvador, que implicou em atuação aos membros e voluntários dos projetos sociais, sem que houvesse a disponibilidade das cartelas de estacionamento de zona azul próximas ao local. Um adendo aqui, eu fiz questão essa semana de passar com meu carro várias vezes no quarteirão da igreja, e não temos ninguém vendendo cartelas aqui nessa parte de baixo, apenas lá, depois da subida, próximo ao fórum. Então quem chegar aqui não tem onde conseguir a sua cartela. A grande questão é a gente não poder conversar com a gente, e ser tratado como se fôssemos cidadãos, me perdoem, de segunda categoria, o que nós não somos. Segundo, no dia 27/10, houve o embargo da construção do Templo da IBAM pela Secretaria de Obras, mesmo estando os agentes cientes de que a igreja entregou todos os projetos requeridos, incluindo o projeto de segurança, e estamos aguardando a resposta. Terceiro, no dia 31/10, sábado, uma visita de uma equipe da SUCOM ao local que, sob alegação de denúncia, notificou a igreja sem querer proceder à aferição de decibéis. Quero deixar claro aqui que quando eles chegaram e tinha uma equipe ensaiando, eles não se utilizaram de um aparelho que pode aferir o volume que saía daqui do local. E assim, a equipe impossibilitou a igreja de utilizar o seu próprio equipamento de som internamente, prejudicando o direito de culto dos seus membros. O que queremos, excelentíssimo senhor prefeito, é ter certeza
de que nós estamos e permanecemos ancorados na Constituição brasileira, que nos garante o direito de liberdade religiosa. E que essas ações, eu quero crer, e quero ser convencido disso, de que as ações não estão vinculadas uma à outra, sendo apenas uma triste coincidência, não caracterizando assim alguma espécie de preconceito ou de perseguição religiosa. O que queremos é dialogar com as autoridades locais, respeitando as autoridades e sendo também respeitados por elas. Não podemos aceitar ou concordar que agentes e fiscais, controladores, sem a educação exigida e de forma arbitrária, estejam impondo bloqueios e imbróglios à igreja, sem aviso prévio, sem negociação e sem sequer dar aos membros o direito de dialogar ou de se defenderem. Estamos todos em uma democracia e, como cristãos, nós somos parceiros e amigos dos governantes que se mantêm no caminho da justiça. Participamos ativamente do governo através do voto, da cooperação, do cumprimento das nossas responsabilidades legais e tributárias e, sobretudo, intercedendo a Deus para que os nossos governantes tenham paz e sabedoria na condução do processo político da nossa cidade. Queremos, portanto, marcar uma audiência com Vossa Excelência e poder esclarecer todos os fatos ocorridos, munidos dos documentos necessários, na expectativa de que haja uma sincera consideração para com esses cidadãos honestos, de bem, trabalhadores, incansáveis e, sobretudo, seres humanos que querem desfrutar da esperança outorgada pela democracia. Por isso, pedimos a sua atenção, a fim de que possamos dialogar sobre todos esses processos e, juntos, encontrarmos soluções que viabilizem as leis e também a nós, cristãos, o direito de cultuarmos livremente a Deus, ao Deus em quem cremos, e continuar trabalhando a favor do seu reino. E enquanto isso, firmamos o compromisso de continuar intercedendo a Deus por sua vida, senhor prefeito, por sua família e pelo seu governo sobre essa cidade, sobre a qual o Senhor o constituiu como chefe maior. Que Deus, o nosso Deus, o abençoe com discernimento e sabedoria, através de Cristo Jesus. Pastor Abraão da Silva, pastor presidente da Igreja Batista Metropolitana.